Para vocês, hein? E a gente já começa o programa de hoje com o nosso quadro Plástica e Saúde, com o cirurgião plástico Dr. Tiago Bodanese. E o tema de hoje, como eu já adiantei para vocês, é a lipoaspiração. Boa tarde, doutor. Seja muito bem-vindo. Tudo bem? Boa tarde, Flávia. Tudo bem? Prazer estar aqui. Doutor, importante esclarecer as dúvidas sobre esse procedimento. Eu já começo perguntando quem que pode, assim, qual gordurinha é indicada que ela pode ser resolvida com a lipo? Então, Flávia, na verdade, a gordurinha mais indicada para uma lipoaspiração é aquela gordurinha que está em excesso em regiões do corpo que é difícil de remoção. A lipoaspiração não é uma cirurgia, um procedimento para emagrecer o paciente, é um procedimento para modelar o paciente. Isso é importante as pessoas entenderem. Então, aquela gordurinha em excesso, ou na região da papada, ou na região da axila, ou na região dos flancos. O pneuzinho. O pneuzinho, que às vezes tem vários, né? Mais que um. Ou na coxa interna, ou no culote. Então, são áreas onde acumula gordura, Flávia, que o organismo ele entende assim, o nosso organismo é perfeito, mas nisso ele entende que precisa armazenar gordura, porque antigamente, pela nossa genética, a gente precisava comer para sobreviver. E isso faz com que a gordura armazenada, a gente consiga ficar alguns dias sem comer. Então, o organismo entende que ali precisa, sim, acumular gordura. E é difícil perder. Você faz academia, você malha, você muitas vezes faz dietas e tem regiões que ficam, sim, essa gordura acumulada que você realmente precisa, realmente remover. E essas regiões, às vezes, acumulam uma quantidade grande de gordura. A gente, claro que tem um limite, né, Flávia, para se fazer uma lipoaspiração. Isso é importante entender. Mas, às vezes, você vai removendo de um paciente, muitas vezes, magro, uma paciente magra, né? Você remove quantidades que você se surpreende com a quantidade de gordura localizada. Você olhando assim, duas pessoas, não dá para você dizer quanto dá para tirar de gordura de uma e de outra. É diferente, homem, mulher também. É diferente. A gente tem um limite na cirurgia plástica de remover até 6, 7% do peso corporal. Mas isso é variável, Flávia. É importante as pessoas entenderem isso. Não é assim, eu vou tirar o total. Não. É variável pelo tipo de gordura, porque a gordura é diferente de um corpo para o outro. Tem pessoas, até homens geralmente, pessoas de raça negra têm a gordura muitas vezes mais dura. Então, às vezes, pode sangrar um pouco mais. Isso faz com que a gente tenha que diminuir esse limite. Esse limite o doutor vê só na hora mesmo? Não, a gente já calcula antes, a gente programa a cirurgia antes, através das marcações. A gente combina com o paciente, a gente faz exames pré-operatórios, a gente avalia de uma forma bem didática e segura, porque o paciente tem que ter, sim, segurança. Não é simplesmente chegar e fazer uma lipoaspiração. O que é esse vidro que o doutor trouxe pra gente? Esse aqui é interessante. Ó. Aqui é um dos vidros, né, que geralmente é usado numa cirurgia plástica para mostrar que isso aqui não é difícil de encher esse vidro com quantidade de gordura. Aqui, por exemplo, a gente tem 3.000 ml, ou seja, 3 litros de gordura, que a gente consegue remover na maioria das vezes de um paciente. Então, é impressionante a gente ver muitas vezes esse vidro aqui se encher de gordura e em pacientes magros, né? Pacientes magras. Então, é interessante. Quando a gente fala da lipoaspiração, essa cirurgia dura quanto tempo, doutor? Então, geralmente a lipoaspiração, ela varia com as áreas que precisa fazer a lipoaspiração. Por exemplo, se você precisa aspirar muitas vezes o abdômen, os flancos, o dorso, isso varia muito, então, com a extensão da lipo, que pode ser de 15 minutos ou pode ser até que dure 3, 4 horas. Entendi. Depende do pedido do paciente, do combinado. Depende do combinado, também depende do tipo de gordura, porque existe a gordura mais dura, uma gordura média, uma gordura suave. Então, assim, para entender, quando a gordura é mais mole, é mais fácil para remover. Quando o paciente já tem, como eu falei, se é mais da raça negra, ou se é homem, ou se é um atleta, né? O paciente muitas vezes tem gordura mais endurecida. É um pouquinho mais difícil para extrair. Por isso, às vezes, tem que usar técnicas para se conseguir extrair essa gordura de uma forma mais eficaz, em menos tempo. E a gente também tem pacientes que já fizeram lipoaspiração, né? Que muitas vezes já tem uma certa fibrose, que já tem uma certa dificuldade para se remover essa gordura. Por isso, às vezes, o tempo cirúrgico pode ser um pouquinho mais longo nesses pacientes. Longe de mim dizer que essa eu também já fiz. Né? Toda semana o doutor vem falar de uma plástica e eu fico aqui confessando para vocês, já fiz. Mas a qualidade de vida, nossa,
Resultados sempre sensacionais. Doutor, continua com a gente, mas eu já quero que o doutor passe para o nosso público o seu Instagram, porque tem gente que às vezes fica com dúvida, quer conhecer mais, quer saber quais procedimentos que o doutor faz. Qual que é? É Dr. Tiago Bodanese. Está na tela também para você de casa já tirar foto, já copiar e o doutor continua. Se você tem dúvidas, manda para a gente que o doutor responde daqui a pouco, combinado? Conversa sobre plástica e saúde com o doutor Tiago Bodanese, cirurgião plástico. E hoje o tema é lipoaspiração. Doutor, nosso público já está participando. Vou colocar a perguntinha aqui para o doutor responder. A Miraci, se a mulher tem 90 quilos, precisa emagrecer para fazer a lipoaspiração? Excelente pergunta, Miraci. Primeiro a gente precisa avaliar a tua altura, para a gente calcular teu IMC, e precisa avaliar também, fazer um exame clínico para ver aonde está localizado esse excesso de peso. Muitas vezes é uma lipodistrofia, a gente chama isso lipodistrofia, que é uma alteração da gordura que ela se localiza em algumas áreas. O mais comum é na barriga, então fica aquele excesso de gordura. Independente do peso, se tiver essa lipodistrofia, você está indicado sim fazer a lipoaspiração. Então, muitas vezes, Miraci, precisa sim perder peso para você chegar naquele peso ideal, sabendo a sua altura, né? E daí a gente consegue sim te dar um resultado melhor, porque a lipoaspiração não é para emagrecer, por favor. Para modelar. Entendo isso. A lipoaspiração não é uma cirurgia para emagrecer. Claro que às vezes tem um paciente acima do peso que faz uma lipo, tá, Flávia? E só pelo fato de remover, às vezes, aquela gordurinha, né? A gente tem pacientes às vezes, só da papada, de diminuir a papada, ou tirar aquela gordurinha da barriga, incentiva, e tem pacientes que perderam 10, 20, 25 quilos depois de um procedimento desses, né? Que incentivou. Mas entenda, não é lipoaspiração indicado para emagrecer, e sim para dar contorno corporal. Doutora, a gente está falando aqui do procedimento em si, mas o pós é muito importante também para que esse resultado seja excelente. Quais os cuidados principais? Então, o cuidado principal é, antes da cirurgia, você entender o que você vai fazer e o que você vai ter que se cuidar depois. E qual que é o principal cuidado? O principal cuidado é você usar cintas modeladoras para diminuir o inchaço, porque você vai inchar depois. Você fazer procedimentos de drenagem linfática. Hoje está muito comum, Flávio, o uso do tape para você conter esse inchaço. Você seguir as orientações do seu médico, evitar o sol nos primeiros dias que você pode ficar um pouco roxa, então tem que evitar o sol. Hidratar, é fundamental isso. Você precisa sim repor líquido no seu corpo, porque você de uma certa forma está perdendo líquido. Você precisa ter uma alimentação adequada, você precisa ingerir principalmente proteínas, vitamina C, que vai ajudar na tua cicatrização. A proteína, ela ajuda a reter o líquido. Então, outra coisa, importante evitar diuréticos. Às vezes os pacientes, doutor, eu vou tomar um diurético para desinchar. Não faz isso, porque o diurético vai eliminar o líquido do teu corpo, consequentemente o corpo vai entender que você precisa mais líquido. Libera um hormônio que chama aldosterona, que com o aumento do sal vai reter mais líquido do teu corpo. Então, por que pareça, tem um efeito rebote, você vai inchar ainda mais. Então, tem várias dicas importantes que a gente poderia ficar falando aqui para explicar isso. A pergunta da Valéria, quando removemos a gordura, ela não volta mais no mesmo local? Excelente pergunta também, Valéria, porque isso é uma grande dúvida. Se eu fiz lipo na barriga, não vou mais ter barriga. Infelizmente, pode ter sim. Por quê? Porque a lipoaspiração, Valéria, ela não remove toda a gordura. A gente tem basicamente duas camadas de gordura, uma lamelar e uma areolar. A gente remove parte dessa gordura porque a pele precisa dessa gordura para proteger, para irrigação sanguínea. É uma forma de manter a temperatura do corpo. Então, tem um lado positivo da gordura, que tem que se manter. A gente remove esse excesso. Claro que se você engordar depois, é mais fácil você engordar então nas pernas, engordar nos braços, do que na barriga, se você limpar a barriga. Mas, se você engordar muito, as células, elas adiposas, a célula de gordura, ela geralmente se duplica até os 7 anos de idade. Depois desse tempo, ela só aumenta de tamanho. Por isso que você faz uma lipo, você tem um resultado legal, né? Porque você removeu aquela célula, teoricamente, ela não vai mais voltar. Mas se você comer muito, isso é importante saber, se você comer muito, essa célula pode crescer tanto e se duplicar, tá? Então, pode sim voltar a ter gordura na região, sim. E quando a gente fala do resultado, que eu acredito que quando a mulherada faz, os homens também, mas acredito que a maioria seja mulher, né? O resultado mesmo do procedimento, depois de quanto tempo, assim, que sai todo inchaço? Isso. O resultado pode se dar já meio que imediato. Por exemplo, você tem aqueles pneuzinhos aqui atrás,
Você fazendo uma lipo, muitas vezes você sai já do centro cirúrgico, Ai, deixa você o já vê pneu no aquele hospital. contorno maravilhoso, né? Que beleza. Tchau, pneu. Ainda mais quando põe no bumbum, daí faz aquela voltinha bem bonita. Agora, o resultado mesmo, você pode ter, dependendo de cada paciente, depois de 1 mês, 6 meses ou até 1 ano. Isso depende de vários fatores. Depende do teu cuidado pós-operatório, depende da tua característica, depende de quanta gordura foi feita, depende de vários fatores que vão interferir nisso, sabe? Ai, doutor, nosso tempo acabou. Amo nossas conversas. Que pena. Passa o seu Instagram para o pessoal que ficou ainda com dúvida e ir lá conversar com o doutor. Tá. O meu Instagram é Dr. Thiago Bodanese. Vocês podem mandar pergunta, eu respondo para vocês. E a gente está aqui para trazer informações e deixar as pessoas mais bonitas, porque merecem, né? Ainda mais agora está chegando o verão, né, Flávia? Verdade. Obrigada, doutor. Ótimo fim de semana. Até Obrigado, a próxima. igualmente. Tchau, tchau.